Olá! Este vídeo foi produzido por Jamile Costa e Eduardo Norato, estudantes de Fonoaudiologia da UFPE. Aqui vamos compartilhar nossas experiências do estágio de Saúde Coletiva 3, com foco em gestão em saúde. Nosso local de estágio foi a Gerência de Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes. A vigilância em saúde é um processo sistemático e constante de coleta, análise, disseminação de informações, tudo isso relacionado à saúde, servindo assim para planejar e implementar medidas de saúde pública, regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes de saúde. A vigilância em saúde é muito importante, porque possibilita a promoção da saúde das pessoas e previne e controla agravos, riscos e doenças. E para que isso ocorra de forma efetiva, a vigilância ela se organiza em divisões, como as vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária. Então, gente, o primeiro lugar que a gente ficou na GVS, quando a gente entrou lá, foi o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, na vigilância epidemiológica. Nessa sala existem várias pessoas com funções específicas. Uma delas é a Michele, que ela ficou na função de notificações só com casos de microcefalia decorrentes do Zika vírus, né? E teve Neide também, que ficava com notificações de sarampo, meningite, rubéola e coqueluche. E por último a gente conheceu Cláudia, que era as notificações do Covid-19, que é o boom de agora, né, da pandemia, que tem mais notificações agora, no caso. E aí a gente aprendeu a digitar fichas de notificações no CIVEP Gripe, Sistema de Informação. Nisso a gente digitava essas fichas desses pacientes, só os que foram internados por conta do Covid, os que não foram internados a gente não colocava no sistema. Nisso a gente viu que a maioria das fichas que a gente pegava, e que foram muitas, os pacientes eles tinham vindo a óbito, o que foi bem triste na hora, né? Assim, a gente sabe o que a gente tá vivendo no país, mas foi realmente triste pra gente fazer essas fichas. Mas realmente a maioria vinha a óbito. Alguns se recuperavam, mas assim, muito poucos, pelo que a gente digitou, né? E a gente também viu e fez alterações em planilhas do Excel e em fichas de notificações manuais, né? E a gente via se esses pacientes eles tinham se recuperados ou se eles tinham vindo a falecer, atualizando essas fichas, tanto no sistema de informação, né, no CIVEP, quanto manualmente. Ainda na vigilância epidemiológica, nós participamos de visitas domiciliares que se enquadraram dentro da vigilância de óbitos, servindo para compreender os determinantes de óbitos maternos, infantis, fetais, com causa mal definida. Os dados coletados nessas visitas vão ajudar em medidas de prevenção e controle. E essas visitas domiciliares que a gente participou de vigilância de óbito, elas participam do Pacto Nacional de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Nessa visita, nós fomos verificar um óbito feminino para saber se ela era uma puérpera, se estava grávida, para investigar a causa desse óbito. Nós falamos com a irmã da falecida e a causa da morte não era ligada a questões maternas e sim acidente de trânsito. Foi um momento muito difícil, né? Ver a dor daquela família. O filho dela também estava presente. Depois que voltamos para o carro, Ângela, que estava com a gente nessa visita, ela nos explicou sobre as dificuldades que enfrentou para se adaptar a essas investigações de óbito e como lidar com as questões de dor familiar. E daí ela compartilhou com a gente que saber que esses dados podem colaborar na melhoria da assistência dava sentido a tudo. Foi muito interessante ver na prática o que a Política Nacional de Vigilância em Saúde traz sobre a vigilância epidemiológica, a importância dessa detecção
para adotar e melhorar medidas de prevenção e controle. Dentro da vigilância ambiental, nós conhecemos o CVA, Centro de Vigilância Ambiental de Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão é o primeiro município do estado a ter um CVA equipado com áreas isoladas para análise de zoonoses em animais de pequeno e grande porte. Inicialmente lá, nós recebemos informações sobre como as equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizam ações preventivas contra arboviroses. Nós entendemos um pouco melhor sobre as metas anuais dessas operações para eliminar as larvas do mosquito Aedes no município e de como cada regional tem suas equipes específicas para esse trabalho. Foi interessante ver como esse controle, essa prevenção é realizada através da aplicação de um produto em locais estratégicos. E esses locais estratégicos são escolhidos pelo levantamento rápido de índices para o Aedes, que é o LIRA. Depois nós fomos conhecer o laboratório de taxonomia do CVA e foi muito interessante. Nós vimos as larvas do mosquito no microscópio, também a diferença morfológica das larvas do Aedes e do Albopictus, que também transmite a febre amarela, e ainda nós vimos ovos depositados. A profissional que nos apresentou o laboratório nos inspirou muito com sua alegria e força de vontade em trabalhar. No Centro de Vigilância Ambiental, vimos a parte de controles de riscos não ambientais com o profissional de vigilância ambiental que trabalha com a água para consumo. Ele falou sobre o Vigiágua, que é um Programa Nacional de Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano, e entendemos um pouco como esse programa funciona e como eles trabalham no laboratório para descobrir se a água daquela região que eles estão pesquisando é imprópria para o consumo ou não. Então, o que quer dizer imprópria, né? Se tem ou não a presença de bactérias como coliformes totais e E. coli. Então, eles retiram um pouco dessa água do local com sacos específicos para essa ocasião e guardam em um recipiente com uma substância que reage à bactéria do coliforme. Eles guardam esse recipiente em uma geladeira e no outro dia, se a água estiver amarelada, é porque ela tem a presença do coliforme total, da bactéria. Se ela não estiver amarelada, se ela estiver transparente, ou seja, uma água normal, quer dizer que a substância não reagiu, ou seja, não tem a presença da bactéria. Já para descobrir se a água tem E. coli, basta utilizar um instrumento de luz ultravioleta que a gente viu lá. Esse instrumento ele reage à água que tem a presença do E. coli. Então a gente consegue ver a água uma luz mais forte na água e a gente consegue perceber se ela tem E. coli ou não. E por fim, na CVA, a gente conseguiu ver a parte de vigilância animal com uma veterinária. Ela explicou quais eram as zoonoses principais da região, né, de animais de pequeno porte, que são a raiva, a leishmaniose, a leptospirose e a esporotricose. Essa esporotricose eu não tinha ouvido falar, eu acho que Jamile viu um pouquinho só, mas não tinha muita ideia também. Então foi muito interessante saber sobre ela, né, como ela se dá e em qual animal ela pode ser transmitida, né, que é o gato. E aí a gente também viu uma parte sobre os animais de grande porte, que tem uma doença chamada mormo e ela pode dar em cavalo, pônei, égua, burro. Então também eu não sabia, não fazia ideia que essa doença ela existia, então foi bem legal saber. E por fim, assim, eu acho que a gente viu muitas coisas, muitas partes da política de vigilância. Quando a gente foi para o Centro de Vigilância Ambiental, né, a gente viu a parte de promoção, de prevenção da saúde, de monitoramento. A gente viu o mutirão das meninas, por exemplo, da dengue, para fazer com que aquele surto de dengue ele se diminuísse naquela região. A gente viu os profissionais da zoonose
que quando encontram um determinado animal com alguma zoonose, eles buscam naquela área, fazer uma busca para ver se tem outros animais com a mesma doença. Então a gente conseguiu ver de perto o que esses profissionais eles podem fazer, além da detecção de determinantes e condicionantes que podem afetar a mudança desses determinantes e condicionantes podem afetar a saúde humana. Então a gente viu também sobre o consumo da água e o quanto é importante ver e tratar essa água e saber o que tem nessa água. Então é uma experiência muito rica que a gente teve e eu acho que a gente vai levar para o resto da vida. Então foi realmente muito interessante essa visita no CVA. Eu acho que foi um dos dias mais legais do estágio.